Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é um estudo que deveria ser realizado para o Centro Espírita Davi Paz, mas eles tiveram um problema com a página, então nós vamos transmitir por aqui, por esse canal, e logo em seguida eles vão replicar lá para a página deles. Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, estudando a doutrina espírita, conversando a respeito dos ensinamentos de Jesus. E para a gente iniciar as reflexões dessa noite, nós vamos fazer nossa prece. Que nós possamos então respirar fundo, acerenar os nossos corações, a nossa mente, e que possamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus conosco. Querido amigo e Mestre Jesus, nós queremos agradecer pela bênção que é a vida, pelos laços sagrados que nos unem a tantos corações que amamos, que as suas bênçãos de paz, de luz, de sabedoria, de equilíbrio, se façam sobre todas as criaturas do planeta Terra. Que nossos corações possam, nesse momento, estar abertos para os teus ensinamentos e a nossa mente possa alcançar toda a grandeza da tua mensagem. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então vamos iniciar nosso estudo de hoje do capítulo 112 do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Como Lázaro. Nesse capítulo, Emmanuel vai comentar um versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 11 do Evangelho de João. E esse versículo trata daquela passagem da ressurreição de Lázaro, né? No momento em que Jesus é chamado pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, logo após o desencarne de Lázaro. Então, quando Jesus chega, elas comentam que se ele estivesse ali, que o irmão não teria morrido, e Jesus diz que ele não estava morto, mas que aquilo ali serviria para demonstrar, toda a glória do Filho de Deus, todo o poder de Jesus. E após chamar o Lázaro para fora do sepulcro, vamos lembrar que ele já estava ali há 4 dias, então ele já estava com um odor muito forte, provavelmente pés e mãos, as extremidades do corpo, elas vão perdendo a circulação e vão necrosando. Então provavelmente isso já estava ali acontecendo com Lázaro, mas Jesus chama ele para fora do sepulcro, lembrando que ali todo o sepultamento era feito em cavernas, e eles rolavam pedras na porta das cavernas, e o corpo ficava, então, isolado ali naquele local. Então, Jesus chama Lázaro para fora, ele vem. E aí, exatamente no versículo 44 do capítulo 11 de João, tem o seguinte comentário. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, para a gente entender o que estava acontecendo. Naquela época, os sepultamentos eles eram feitos enrolando a face da pessoa em um lenço, enrolando o corpo naquilo que eles chamavam aqui de faixas ou de sudário. Era um tecido que envolvia o corpo, Geralmente não eram enterrados com as roupas, com as vestes normais. Então, Jesus pede que retirem, desligai-o, desatai-o, tirai aquelas amarras e deixai-o ir. E aquela situação causou ali um grande assombro, porque todos sabiam que Lázaro já estava ali sepultado havia 4 dias. Então, esse milagre, essa ressurreição de Lázaro, causou ali na comunidade, principalmente entre os fariseus, aqueles que estavam ali no templo, para zelar pela lei, para zelar pela religião deles, eles se sentiram muito intimidados com essa atitude de Jesus, com essa demonstração de poder,
e começaram o processo de perseguição, tanto de Jesus quanto de Lázaro, né? E isso ali a gente sabe que no caso de Jesus culminou com a sentença de morte pela crucificação. Mas nós não vamos aqui adentrar na questão fenomênica, né, que o versículo traz, que a passagem traz. Mas a gente vai deixar uma indicação para quem tiver curiosidade, para quem quiser se aprofundar no estudo desse fenômeno. Kardec explora muito bem essa questão na Gênesis, no capítulo 13. Então lá ele vai comentar do que nós, por desconhecimento das leis divinas, chamamos de milagres, né? E ele vai dizer que esse fato de Lázaro nada mais é do que uma situação de catalepsia que o corpo estava ali sujeito, né? É um estado de energia tão baixo que é difícil identificar que ainda há vida no corpo. As funções biológicas, elas ficam muito apagadas, né? Ficam muito lentas, por assim dizer, e é difícil perceber que ainda existe vida no corpo. E isso era frequente, e ainda continua sendo. Existem casos, né, recentemente houve um caso divulgado na mídia, né, de casos de quase sepultamento, né, de pessoas por essa dificuldade de identificar os casos de catalepsia. Então Kardec vai tratar disso e ele vai concluir lá na Gênese que esse fenômeno não se trata de um milagre na acepção mais direta da palavra, ou seja, de uma derrogação das leis divinas. Não se trata disso. É um fenômeno natural, com uma explicação lógica, racional, científica. Então ali não houve um milagre da parte de Jesus. Houve uma intervenção fluídica, né, que nós sabemos que o mestre possui essa capacidade de doar esses fluidos, e isso foi suficiente para que mesmo à distância Lázaro pudesse recobrar as energias e voltar à vida. E a pergunta que fica é: esse fato de nós não considerarmos um milagre, essa passagem narrada no Evangelho, isso torna Jesus menor? Isso o diminui na sua grandeza para nós? Bom, Kardec comenta um pouco sobre isso também, mas a gente pode concluir que não. Por quê? Porque esse fato de Jesus não derrogar as leis para fazer a sua tarefa, para cumprir a sua tarefa aqui na Terra, demonstra exatamente tanto a perfeição divina, que cria as suas leis de uma forma que nunca é necessário derrogá-las, modificá-las ou empregá-las de uma maneira diferente. Então isso é uma demonstração da grandeza e da sabedoria divina, mas também é uma demonstração da grandeza de Jesus, porque não foi necessário passar por cima das leis divinas para cumprir a sua missão. Muito pelo contrário, Jesus mesmo disse que veio cumprir a lei. Se ele veio cumprir a lei, ele não estava ali se referindo apenas à lei humana, à lei judaica, né, contida ali nos mandamentos judaicos, mas também à lei divina, as leis divinas, aquilo que rege o universo e a vida como um todo, tanto a vida material quanto a vida espiritual. Então ele vem mostrar a grandeza dele através desse fato, porque pelo fato dele não derrogar a lei, a gente percebe que a sua missão aqui foi cumprida de uma forma extraordinária, porque ele demonstra um conhecimento tão profundo das leis divinas que ele consegue utilizar-se delas para fazer toda a sua tarefa, cumprir toda a sua missão aqui na Terra. Então, a gente comentando essa parte, né, mais fenomênica, mais ligada à parte que nós chamamos aí de milagre, nós vamos agora partir por uma interpretação num aspecto mais espiritual que essa passagem vem nos trazer. O que essa passagem quer nos ensinar quando consideramos os aspectos espirituais? A ressurreição de Lázaro
pode para a gente ser um símbolo, uma representação da transição entre o homem material e o homem espiritual, o homem carnal e o homem espiritual. Marta e Maria eram as duas irmãs de Lázaro. Marta era aquela que estava sempre atribulada com os afazeres domésticos, sempre preocupada com a limpeza da casa, com a organização, com servir os seus convidados, os seus hóspedes da melhor maneira possível. E isso a deixava sempre envolta em muitos afazeres. E a gente se lembra da recomendação de Jesus, que Marta escolheu a parte pior e Maria escolheu a parte melhor. A gente se lembra dessa passagem, dessa conversa, né, quando Jesus era ali recepcionado na casa de Lázaro, Marta e Maria, e Marta se sente indignada porque a irmã não se preocupava em ajudá-la com os afazeres domésticos, em servir os hóspedes, em atendê-los bem. Maria era aquela que estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo. E aí Jesus comenta exatamente que Maria escolheu a melhor parte. E o que o Lázaro tem a ver? O que essa passagem tem a ver? Ela demonstra para a gente exatamente essa transição de Marta para Maria, mas na figura de Lázaro. A transição daquele ser que estava preocupado exclusivamente com a matéria para um ser que começa a vislumbrar o mundo espiritual e se preocupar com ele. Tentar se preparar para estar em harmonia com as leis divinas e viver na matéria, não só focado nos problemas e nas condições da matéria, mas também vislumbrando a sua condição de espírito imortal. E nesse momento em que a gente toma essa decisão, é necessário que o homem velho morra. É necessário que a gente comece a deixar para trás todas essas amarras que nos prendem, todos esses interesses mesquinhos, e a gente comece a enxergar as possibilidades de um espírito eterno, de um espírito imortal, que é o que nós somos. Então, essa ressurreição de Lázaro, ela representa essa transformação, esse momento em que o ser desperta para as realidades do espírito e para a sua realidade de espírito imortal. Aquele sepulcro que ele se encontrava ali naquele momento, aquele sepulcro pode ser um símbolo, uma metáfora para as nossas prisões internas. O que nos prende hoje? O que nos impede de caminhar? O que nos impede de evoluir, de sermos felizes? Abrindo um parênteses, nós seremos felizes à medida que nos aperfeiçoarmos. E quem disse isso é Kardec. A felicidade, ela é inerente ao grau de aperfeiçoamento da criatura. Quanto mais perfeita, quanto menos defeitos eu carrego, mais felicidade eu sinto, mais harmonia eu terei com as leis e com a vontade divina. Esse sepulcro de Lázaro representa exatamente as prisões que a matéria nos fornece no dia a dia. Essas prisões que a gente tem quando nós cultivamos vícios, quando nós, e aqui eu não falo só dos vícios materiais, como sendo drogas, cigarro, bebida, sexo, jogo, eu falo dos vícios morais também, e principalmente eles. O vício da maledicência, da fofoca, da inveja, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Isso é o que nos torna infelizes e o que nos prende. Esse é o nosso sepulcro. Quando nós conseguirmos nos libertar desses vícios, nós estaremos livres, ressurrectos para a vida eterna, a vida do Espírito. E essas faixas que prendiam o Lázaro, o sudário que o envolvia, que travava o seu corpo, essas faixas são esses comportamentos atávicos que a gente traz das vidas anteriores,
que nos impedem de seguir a nossa caminhada na direção do Pai, que nos impede de assumirmos o nosso lugar de herdeiros, herdeiros divinos de Deus. Como filhos, somos herdeiros, herdeiros da felicidade plena. E essas amarras nos impedem a caminhada para que a gente tome posse definitivamente dessa herança que nos compete. E essas amarras nós vamos trazendo aí de encarnação em encarnação e vamos aos poucos nos limpando delas, né, através das reencarnações, através da busca pelo aperfeiçoamento moral. Então, quando Lázaro recebe essa ordem, né, e os presentes também, Lázaro saia do túmulo, Lázaro deixe o seu passado de erros e venha para a verdadeira vida. Desatai-o e deixai-o ir. Emmanuel vai comentar no texto que esse desatai-o é a gente deixar de lado todas aquelas amarras, aqueles entraves que nos impedem de caminhar, as mágoas que carregamos, a falta de perdão para com o próximo e para com a gente mesmo, que nos impedem também de seguir adiante nessa caminhada. Essas são algumas amarras que a gente precisa desatar para que a gente consiga finalmente ir ao encontro de Jesus. Então, para a gente começar o nosso texto da noite de hoje, vou começar a leitura e a gente vai comentando os versículos, né? Na verdade, comentando o texto aos poucos, porque ele tem pontos muito interessantes. Emmanuel começa assim: o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para os trabalhadores da terra. E aqui a gente precisa frisar essa palavra, trabalhadores. Será que Jesus estava se referindo somente àquelas pessoas que na matéria precisam empregar o suor, precisam empregar a força física para conseguir colocar o pão na mesa? Que tipo de trabalhadores são esses que Jesus está se referindo? Será que seriam só esses trabalhadores mais ordinários do planeta Terra, mais ao nível da matéria, ordinários no sentido de comuns aqui, no sentido de que não é nada inabitual? Ou ele se refere a cada um de nós? Como espíritos que somos também trabalhadores na seara divina. Estamos aqui para servirmos de instrumento de Deus para que Ele possa agir na nossa vida e na vida dos outros através de nós. Então, essa é a primeira palavrinha que a gente precisa destacar, que ele fala que é um símbolo para todos os trabalhadores da terra, esse regresso de Lázaro à vida. E Emmanuel continua: os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Todos nós entendemos esse verbo, porque todos nós caímos e precisamos recomeçar diversas vezes, e precisaremos ainda recomeçar muitas vezes no nosso processo reencarnatório, não só enquanto estamos aqui encarnados, mas também depois, quando chegarmos ao lado no plano espiritual, na verdadeira vida, e precisarmos retornar à matéria em uma nova existência, em um novo corpo, uma nova roupagem para novas tarefas, novos aprendizados. Então, recomeçar não está restrito aqui a somente recomeçar em uma nova reencarnação, mas recomeçar dentro de uma própria reencarnação. Por isso ele cita os criminosos, os pecadores, porque esses têm a oportunidade de recomeçar a cada dia que se levantam da cama. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente de carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. O que Emmanuel nos diz? Que não adianta só ele retornar à carne, à vida naquela existência, para ele ser feliz. Porque todos nós sabemos que Lázaro
desencarnou mais à frente. Assim como todos aqueles outros que Jesus curou, devolveu a vida do filho da viúva, da filha de Jairo, uma série de espíritos que Jesus devolve ali a vida, né, que a gente chama aí desse processo de ressurreição. Todos esses desencarnaram depois. Então, quando Emmanuel fala que Lázaro não podia ser feliz tão só por voltar à vida, ele está falando que Lázaro precisava de algo mais para ser feliz. Ele precisava de valores novos. Ele precisava deixar o homem velho e começar uma nova experiência dentro da própria reencarnação. Ele precisava de valores novos, de atitudes novas, de pensamentos novos, de hábitos e comportamentos novos, que era exatamente aquilo que Jesus vinha a ensinar. Como ser diferente, como agir da maneira como Deus espera que nós nos comportemos, perdoando, oferecendo a outra face, a face do bem, a face do perdão. Era exatamente tudo isso que Jesus vinha exemplificar naquela existência. Como caminhar de uma maneira totalmente nova, porque até então ninguém havia visto no mundo alguém com um caráter, com uma moral, com as atitudes que Jesus nos ensinou. Ali estava o novo, e foi para isso que Lázaro foi chamado. E todos os dias nós somos chamados. Todos os dias, quando nos levantamos da cama, quando iniciamos uma nova página na nossa existência, nós somos chamados a um recomeço. Nós não precisamos continuar com os erros do passado, com os erros de ontem. Nós podemos e devemos ser novos homens, novas pessoas, a cada dia que nos levantarmos, a cada nova oportunidade que Jesus nos oferece de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos intimamente. Emmanuel continua: e na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos. Então, toda vez que nós recebemos de Jesus a bênção do reencarne, nós estamos nos desenfaixando de laços vigorosos, que podem ser de diversos aspectos, de diversas características. Pode ser os laços do ódio que desenvolvemos por alguma pessoa que de repente reencarna dentro da nossa família, que nós aprendemos a amar nessa nova existência. Então nós estamos ali nos desenfaixando de um laço de ódio para reconstruí-lo na forma de amor. Pode ser que estejamos nos desenfaixando de algum vício, de algum defeito, de algum compromisso assumido, e que nós estamos nessa oportunidade aproveitando para cumprir com esse compromisso e nos desenfaixarmos da obrigação para com o outro. Então, toda vez que retornamos, nós estamos nos desenfaixando, nos desamarrando de compromissos que nos mantêm muitas vezes presos no mesmo local. Exonerado da angústia, do remorso, do medo. Então é para isso que voltamos com o esquecimento, para que a gente não sinta angústia pelos crimes cometidos no passado, para que a gente não sinta remorso, para que a gente não tenha medo de errar novamente. Então nós recebemos uma página praticamente em branco, porque na verdade nós temos uma leve intuição daquilo que precisa ser trabalhado, daquilo que precisa ser modificado, né? Basta a gente começar a olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos para a gente ter
essa noção intuitiva daquilo que precisa ser trabalhado. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o e deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência do homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, num novo corpo, uma nova experiência, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. E aí a gente se pergunta: quantas pessoas nós conhecemos que caminham pelas ruas, que seguem pela vida como se estivessem mortas, mortos vivos? Quantas pessoas estão mortas para a vida espiritual? Voltam a sua atenção somente para as coisas materiais, para ter, para conquistar, para possuir, dominar, ter poder, ter influência, ter seguidores, ter likes. Quantas pessoas dedicam todo o seu esforço, todo o seu tempo, toda a sua energia em questões absolutamente materiais, esquecendo-se que o que nós somos e vivemos hoje na matéria nos trará como consequência a felicidade ou a infelicidade que vamos colher amanhã, quando voltarmos para a verdadeira vida, para a vida em espírito. Quantas pessoas estão cientes daquilo que precisam modificar, mas por medo, preguiça, por total inoperância, preferem manter-se atadas em todos esses laços, em todos esses tecidos, ao invés de desenfaixar-se e seguir a sua caminhada? Será que nós somos um desses que estamos aqui nesse momento preocupados somente em adquirir, em possuir bens materiais, esquecendo-nos que onde se encontra o nosso tesouro é aonde estará o nosso coração? Se o nosso tesouro está somente nas coisas materiais, o nosso coração estará somente nas coisas materiais. E a matéria, ela é perecível. A matéria, ela se desordena, ela se transforma, ela se deteriora. E é isso que a gente quer para o nosso coração? Que ele se deteriore? Ou será que não está na hora de nós começarmos a nos enxergarmos como espíritos imortais e darmos mais valor à oportunidade que temos quando nós nos enxergamos como espíritos e nós temos a dimensão, a noção que nós somos seres imortais, que isso aqui é uma pequena página num livro gigantesco da nossa existência imortal. Nós temos a possibilidade de dar menos importância às coisas materiais e mais valor àquilo que é perene, aquilo que é duradouro, aquilo que nós vamos levar, que é a construção do nosso ser, que é a construção do nosso ser espiritual. O apóstolo Paulo é um exemplo disso, porque ele foi ressuscitado também em vida. Se nós tomarmos isso como um aspecto mais simbólico, no momento em que ele encontra Jesus às portas de Damasco, Paulo estava cego para a vida espiritual. Ele estava num grau de fanatismo que ele se permitia perseguir e matar em nome do Deus que ele acreditava estar defendendo. E ao encontrar-se com Jesus, aquele antigo Paulo morre. Os seus olhos se fecham para o mundo durante 3 dias.
E só na presença de Ananias, após ele receber um passe, que ele sentir cair as escamas, ele volta a enxergar. E ali é como se fosse a sua ressurreição, ou a sua reencarnação na própria encarnação. Porque ali nasce um novo homem. Ali começa um projeto de construção de um ser espiritual e não mais de um ser somente material, somente ligado às glórias do mundo. E Paulo constrói na sua caminhada, na sua jornada, aquilo que ele mostrou, pregou e viveu de uma maneira belíssima, mas sem nenhuma facilidade, sem nenhuma prerrogativa, apenas com muito trabalho, com muito suor, com muito esforço, sacrifício da sua parte para se modificar e para aceitar aquilo que o mundo tinha para oferecer para ele. Porque os cristãos, muitas vezes nós nos aproximamos da religião buscando obter facilidades, sendo que o que a gente observa em todos esses espíritos que conseguem avançar muito na sua jornada evolutiva é exatamente o contrário. Eles não recebem nenhuma facilidade, porque são incompreendidos pelos irmãos que estão ali à sua volta. Paulo, na sua carta aos Romanos, diz: pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Para quem vive segundo a carne, Emmanuel faz esse comentário desse versículo, ele está em conformidade somente com os impulsos inferiores. Isso é viver segundo a carne. E para ele, para esse que vive segundo a carne, a vida não é nada mais do que uma série de acontecimentos vazios. Você pode postar uma foto feliz, você pode estar num ambiente com pessoas que aparentemente estão felizes, mas na verdade você sente um vazio enorme, porque está ali vivendo somente segundo a carne. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á um fantasma incessante. Essas são palavras do Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, comentando esse versículo de Paulo. Então, para a gente ir encerrando, nós temos que olhar aqueles que conseguiram e nos servirmos do seu exemplo, buscarmos na sua trajetória a força para que a gente possa fazer o mesmo. Em espíritos como Madalena, que soube morrer para a matéria, para começar a construir uma Madalena espiritualizada, que passou sim por muitas dificuldades, preconceitos, por muitos desafios no mundo, mas certamente chegou no mundo espiritual, na verdadeira vida, de uma forma muito mais tranquila do que aquele que viveu somente para a matéria. E aqui a gente tem inúmeros exemplos. O apóstolo Pedro, que também soube desatar-se, de todos aqueles impulsos inferiores, daquela personalidade impulsiva que às vezes beirava a agressividade, para fazer-se conciliador dentro da comunidade evangélica ali, católica, e na verdade não tínhamos essas denominações, mas dentro da comunidade cristã da época. Zaqueu é um outro exemplo, daquele que em um momento sente-se despertado para as realidades espirituais e começa a buscar corrigir a sua conduta para que consiga construir algo de positivo para levar para a verdadeira vida. Então nós precisamos mirar nesses exemplos, voltar os nossos olhos para o Evangelho e aprender a extrair de cada passagem os ensinamentos, e não imaginar que ali Jesus estava querendo apenas
transmitir algum conhecimento para aqueles da época. Na verdade, os conhecimentos que Jesus transmite são atemporais e eles são para que cada um de nós possamos conseguir fazer a nossa jornada em direção a Deus com mais facilidade, porque Ele é o guia, Ele é o modelo. Então, se nós buscarmos segui-lo, nós estaremos certamente no caminho certo. Por isso Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, que nós saibamos também encontrar em nós a força para que a cada dia que a gente saia da cama, que a gente se levante no propósito de sermos novas criaturas, fazendo jus a essa oportunidade divina que estamos tendo nessa encarnação, de termos acesso a conhecimentos tão profundos e tão transformadores. Então, para todos que estiveram conosco, uma ótima noite. Eu agradeço demais a oportunidade de nós podermos estudar juntos e em breve retornaremos aí para dar sequência nesse estudo. Vamos fazer uma prece para que a gente possa encerrar aproveitando toda essa vibração que estamos envoltos nesse momento, pedindo à espiritualidade que visite o nosso lar, que venha trazer para nós e para todos os nossos familiares os fluidos de refazimento, de paz, de saúde, de equilíbrio, que possamos, Senhor, receber do mais alto tudo aquilo que estivermos necessitados, que possamos abrir o nosso coração e abrir a nossa mente para as intuições dos nossos benfeitores e nossos amigos espirituais, que possamos nos sentir mais fortalecidos e encorajados a seguir o nosso caminho com Cristo. Obrigada, Senhor, que assim seja. Uma ótima noite a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós, os nossos lares e a toda a humanidade.